Hoje o vídeo é direto ao ponto. Vamos falar de equipes grandes, tradicionais, respeitadas, mas que não levantam um título importante desde os anos 90. O título já diz tudo, então bora começar logo pela Alemanha. O primeiro caso é o Borussia Mönchengladbach. Quem vê o time hoje talvez nem imagine que ele já foi um gigante de verdade. Lá nos anos 70, o Gladbach empilhava conquistas: 5 Bundesligas, 2 vice-campeonatos, 3 Copas da Alemanha, 2 Copas da UEFA, final de Champions. Enfim, uma época dourada. Mas entrando nos anos 90, a maré já não era a mesma. Mesmo assim, ainda conseguiram levantar um último troféu: a Pokal de 1995, vencendo o Wolfsburg por 3-0. E desde essa final, nada mais. Nem Liga, nem Copa, nem Supercopa. E a própria Supercopa de 95, eles perderam. A partir dali, o clube entrou num limbo de altos e baixos, mas nunca mais voltou a disputar algo realmente grande. Seguindo na Alemanha, outro caso clássico: o Kaiserslautern, um clube menor que o Gladbach, mas com história forte. São 4 títulos da Liga, várias Copas e uma Supercopa. E a última grande alegria foi a mítica Bundesliga de 1998, conquistada logo depois do time subir da segunda divisão. Depois disso, venceram a segunda divisão algumas vezes, como outros clubes desta lista também fizeram. Mas aqui a gente está considerando só títulos realmente grandes, e esses acabaram para eles. O Kaiserslautern ainda bateu na trave nas finais da Pokal de 2003 e 2024, mas perdeu as duas. Pulando para a Inglaterra, começamos com o Nottingham Forest. Todo mundo lembra das 2 Champions seguidas, lá no fim dos anos 70, que até hoje parecem coisas de videogame. O clube também tem Liga, Supercopa, FA Cups, Copas da Liga. Mas a última conquista importante foi em 1990, a Copa da Liga vencida contra o Oldham. Depois disso, chegaram a mais 2 finais, a FA Cup, de 91, e a League Cup, de 92, mas não venceram nenhuma. E só para não deixar passar, o último troféu oficial mesmo foi a Full Members Cup, um torneio que existiu durante o banimento dos clubes ingleses pela UEFA. A última edição foi em 92 e o Forest levou contra o Southampton. O Leeds United também entra nessa lista. Eles foram campeões da última liga inglesa antes da criação da Premier League em 1992. Era o 3º título da história deles. Quando levantaram esse troféu, o Leeds já tinha 3 ligas: vice de Champions, vice da Copa da UEFA, FA Cup, League Cup e uma Charity Shield. E justamente essa Charity Shield de 92 foi o último título deles, vencendo o Liverpool. Depois disso, só bateram na trave. A última final foi a da Copa da Liga de 96 contra o Aston Villa. Agora sim, falando do Villa. Um clube pesado, campeão europeu, dono de 7 ligas e várias copas nacionais. Mas tudo isso ficou para trás. O último título nacional veio em 1996, justamente aquela final contra o Leeds, que mencionei. Depois disso, só vieram oportunidades perdidas: FA Cup de 2000, League Cup de 2010, FA Cup de 2015 e League Cup de 2020. E para não deixar de citar, o Villa ainda venceu a famosa Copa Intertoto em 2001, aquele torneio simpático que dava vaga para a Copa da UEFA. Era oficial, tinha troféu, então vale a menção. Mas, tirando isso, nada mais desde os anos 90. Vamos para a Itália. Primeiro, o Torino, um dos clubes mais históricos do país, com 7 títulos italianos, sendo 4 consecutivos nos anos 40. O clube sofreu com a tragédia aérea que marcou para sempre a sua história e passou décadas tentando se reencontrar. Chegando aos anos 90,
tiveram um último momento de brilho. Foram vice da Copa da UEFA em 92 e, no ano seguinte, ganharam sua última Copa Itália, batendo a Roma pelo critério de gols fora. E acabou por aí. A última final que disputaram foi a Supercopa contra o Milan, que perderam. A Sampdoria é outro bom exemplo, um clube que teve um período curto, mas muito forte. Do fim dos anos 80 até meados dos 90, venceram 7 títulos, incluindo a mítica Série A de 91, 4 Copas Itália, uma Supercopa e a Recopa Europeia. E ainda foram finalistas da Champions em 92. Mas depois disso, a fonte secou. O último título veio em 1994, a Copa Itália vencida contra o Ancona. Jogaram a Supercopa daquele ano e perderam para o Milan. Em 2009, chegaram a mais uma final da Copa Itália, mas não conseguiram vencer. E é isso, pessoal. Se você lembrar de algum outro caso que vale a pena mencionar, manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha os próximos conteúdos.